Olá, queridos, graça e paz, vitória de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa, em nome de Jesus. Queria conversar com vocês hoje a respeito do luto, porque toda vez que a gente ouve ou lê a palavra luto, a gente logo associa a alguém que perdeu algum ente querido, um amigo que partiu para a eternidade. Só que nem sempre luto está relacionado a perder alguém que partiu para a eternidade. Existem diversas situações em que o luto pode se manifestar e eu gostaria de citar algumas. Por exemplo, uma pessoa, quando ela aposenta, e essa pessoa era muito ativa e gostava de trabalhar e tinha prazer em ir, de repente ela se vê em casa, meio que sem ter o que fazer, e talvez sinta que perdeu o propósito. Essa pessoa pode estar vivendo luto. Uma pessoa que faliu, que estava acostumado com um padrão de vida e vê o seu padrão cair, ela pode viver um luto. Uma pessoa que ficou desempregada, crianças quando mudam de sala ou quando mudam de casa e vai para uma outra vizinhança. Um pastor, quando ele toma conta de igreja, fica lá aquele tempo e depois se apega e aí tem que deixar essa igreja e recomeçar em outra igreja. A gente sabe que a vida dos pastores é ficar mudando, né? Porque é um trabalho rotativo. Então tem inúmeras situações. Tem a situação do divórcio, quando uma pessoa pede o divórcio e a outra parte não queria dar, mas deu porque tinha que dar. Então essa pessoa que deu o divórcio, sem querer, ela também pode estar vivendo o luto, sim. E o luto, ele se manifesta, pode ser até em 5 fases, nem todo mundo passa pelas 5, cada pessoa tem o seu tempo. Eu estou te dizendo isso, não é para te pressionar, para que você passe logo por essa fase, porque você tem o seu tempo e o seu ritmo. Estou só passando para dizer que eu estou aqui para o que você precisar e para te ensinar algumas coisas. A primeira fase é a negação, é quando a gente não aceita, a gente ignora e também a gente se isola. Olha, eu não acredito que aconteceu isso, eu não acredito, eu não concordo, e essa é a fase da negação. A segunda fase é a fase da raiva, é quando vem o ódio, o rancor, e então a gente começa a culpar pessoas, culpar coisas, culpar situações, culpar entidades, como o caso do hospital, né? No caso de perder alguém assim para a eternidade. Então existe a fase da raiva. A terceira fase é a fase da negociação, é quando a gente faz, inconscientemente, a gente faz barganha, como se isso fosse trazer a pessoa de volta. E aí você pode pensar, olha, se eu tivesse levado fulano no hospital logo, olha, se eu tivesse cobrado de fulano para poder estar tratando da saúde, olha, se eu tivesse sido melhor com meu esposo nisso, naquilo, mas o esposo já está num outro relacionamento, já casou com uma outra pessoa, já tem filhos e de repente você fica aí esperando ou ele divorciar para você tentar novamente com ele, ou então de repente naquela hipótese lá longe, olha, mas vai que a esposa atual dele faleça, então existe a possibilidade de reatar. Então isso também pode ser o luto. A quarta fase é a fase da depressão. E ela é uma fase perigosa porque pode ter o pensamento suicida. E eu tô te falando, querido, porque a gente precisa cuidar muito da gente, das nossas emoções, para que isso não aconteça. Então o ideal é a gente tentar, respeitando o seu tempo, ir passando as fases para que você chegue logo à fase da aceitação, que é a última fase. É quando você aceita o ocorrido e ressignifica. Ressignifica é tirar coisas boas de coisas ruins. No seu pior dia, tem algo bom que você pode tirar do seu pior dia, né? Eu queria te dizer, querido, que existem 3 pessoas que podem te ajudar. A primeira é você mesmo. A primeira ajuda que você precisa é de você. É você se amar, é você se perdoar, porque também você pode estar culpando a si mesmo na fase da raiva. Você pode estar trazendo culpa para si mesmo. Então é você se amar, você se perdoar, você aceitar. Então a primeira pessoa que pode te ajudar é você. Existe outra pessoa que pode te ajudar. São terapeutas, psicólogos, psicanalistas que podem estar te ajudando nesse processo. E uma outra pessoa mais do que especial, que te conhece desde o ventre materno, nosso querido Deus, maravilhoso Espírito Santo, porque está lá em Isaías, capítulo 61, versículo 1 e o versículo 3. O versículo 1 diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, se referindo a Jesus. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para... Aí fala algumas coisas e no versículo 3 diz: para pôr sobre os que em Sião estão de luto, coroa em vez de cinza,
óleo de alegria em vez de espírito angustiado, em vez de pranto. Então você pode se ajudar, você pode buscar a ajuda de alguém, você tem o maravilhoso Espírito Santo que está de braços abertos para você, querido. Aproveita, se cuida, se ame. Vamos orar? Pai, eu quero, Deus, te louvar por esse momento, pela minha vida, pela pessoa que me assiste. Senhor, para mim falar de luto só depois de um processo de viver alguns. Mas eu te louvo porque aprendi e te entrego, Senhor, a vida dessa pessoa que me assiste. E clamo a Ti, Deus, dê entendimento, desperta o espírito dessa pessoa, a mente dela, para cuidar de si mesma, para se preocupar consigo, para ter uma nova mudança de postura, para se permitir curar do luto. E para perceber que ela está no luto, porque talvez ela não perceba. Senhor, mas se essa pessoa não estiver vivendo luto e de repente for um parente, alguém dentro da casa dela, abra os olhos espirituais para que ela perceba, para que então dê a ela, Senhor, a direção do que ela deve fazer para tentar ajudar a pessoa que está à sua volta. Pai, em nome de Jesus eu clamo, a fim de que todos nós vivamos a vida abundante que o Senhor tem para cada um de nós, em nome de Jesus. Querido, você tem um tempo, eu também tenho um tempo de viver o luto, cada um tem um tempo, mas não se entregue, não se entregue, tem muita vida para viver, bora permitir ser curado, amém? Que o Senhor te abençoe. E outra coisa, fique atento à sua volta, aos seus filhos, ao seu cônjuge, aos seus pais, eles também podem estar vivendo luto. Um abraço, que Deus te abençoe em Cristo, em nome de Jesus.